começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre a venda e doação de bens dos pais para os filhos. O artigo 5º garante o direito de herança. E nem sempre os pais esperam a morte para distribuir os bens para os filhos. Muitas vezes o patrimônio é repassado por meio de venda ou doação. Para explicar como isso pode ser feito, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Carla Fayad, advogada especialista em direito de família e sucessões. Também vamos conversar com o tabelião Evaldo Feitosa, diretor da ANOREG, Associação dos Notários e Registradores do Brasil. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Obrigada. Doutora Carla, gostaria que a senhora começasse explicando para a gente se um pai ou uma mãe, se eles podem doar livremente aos filhos os bens que eles têm. Sim, a priori, como a doação é um ato de liberalidade, então os pais podem sim dispor dos bens para os seus filhos. No caso de venda, o código especificamente vai dizer que ela vai ser anulável na hipótese dos outros descendentes e o cônjuge não expressamente tiverem consentido. Eles precisam consentir para que seja válida. Doutor Evaldo, e como formalizar essa venda ou doação? A formalização é igual a qualquer outra escritura de compra e venda ou de doação, é uma escritura comum, igual às outras. A pessoa precisa levar a identidade, CPF, certidão de casamento, se forem casados, os documentos fiscais e o pagamento do tributo. Levanta-se várias questões, como a doutora Carla já falou, e a primeira questão é, precisa do consentimento ou noção dos outros irmãos? Qual é o prazo para a impugnação? Há um prazo para a impugnação. Quando é que começa a contar esse prazo? As esposas dos irmãos precisam consentir? Então, levanta-se várias questões. É um dos temas mais complexos dentro do direito, já tendo havido duas súmulas do Supremo, a 152 e a 494, e um enunciado do Conselho Federal de Justiça. É um tema muito complexo. Nós vamos explicar mais isso direitinho daqui a pouco, mas antes vamos ver uma reportagem que mostra o que acontece quando a pessoa tem um filho fora do casamento. Até a Constituição de 88, na hora da distribuição da herança, havia uma discriminação em relação aos filhos de uma relação extraconjugal. Isso mudou, mas para ter direito à divisão dos bens é preciso o reconhecimento de paternidade. A Constituição de 88, diferente da Constituição de 67, não faz nenhum tipo de discriminação quando o assunto envolve possíveis filhos tidos fora do casamento e, portanto, quando confirmado, esses filhos têm direito à herança. O texto constitucional 67 determinava que os filhos gerados em uma relação extraconjugal ficavam de fora da partilha. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul determinou que os filhos fora do casamento não têm direito à herança do pai, falecido em 1969. No recurso, os filhos, frutos de um relacionamento extraconjugal, pretendiam anular doação de imóveis rurais que o pai fez em favor dos filhos tidos no casamento. No recurso, pedia ainda reparação por perdas e danos causados pelo negócio. Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado confirmaram a decisão da primeira instância e entenderam que a Constituição de 67, que estava em vigência à época do pedido da anulação, não tratava dessa distinção entre filhos concebidos fora e dentro do casamento. Doutora Carla, hoje não existe mais nenhuma diferença entre filhos tidos dentro e fora do casamento, desde que haja esse reconhecimento de paternidade? Exatamente. A Constituição de 88 trouxe o princípio de igualdade na filiação. Então, hoje os filhos havidos dentro do casamento, fora do casamento e por adoção, eles vão ter igualdade de direitos. Aliás, não precisamos mais nem falar em filhos legítimos, porque hoje todo filho é um filho legítimo. Doutor Evaldo, e os outros filhos tidos dentro da relação conjugal, eles podem questionar uma doação ou uma venda feita assim? Qualquer que seja a natureza dessa filiação, tanto fora como dentro do casamento, o filho é legítimo e é necessário, na compra e venda, é necessário o consentimento ou nução, no direito chama nução, do consentimento dos outros filhos. Como é que isso funciona? Eles têm que ir ao cartório também, assinar, fazer tudo direitinho? Eles têm que comparecer ao cartório na compra e venda. Na doação, desde que seja adiantamento da legítima, não é necessário. Doutora Carla, mas se o patrimônio é da pessoa, ela não pode dispor livremente de parte dele ou de todo ele, como ela quer durante a vida? Tem que realmente seguir as regrinhas? Com certeza. Na verdade, o nosso sistema, nossa legislação,
ela traz uma proteção muito grande em razão dos descendentes. Inclusive, as doações que ultrapassam os 50% são chamadas de doações inoficiosas. E aí a doutrina explica que é inoficioso porque ela vai contra o ofício de pai. Então, há uma reserva, uma garantia de pelo menos metade do patrimônio desse pai, desse ascendente, para os filhos, independente quais sejam. A outra metade ele pode dispor livremente? Ele pode dispor num testamento ou no momento da doação, ele pode dispensar esse filho que recebeu a doação da colação. Doutor Evaldo, e o que é essa colação? Explica aí pra gente mesmo. Colacionar é trazer ao monte o bem ou o valor do bem que foi dado pelo pai à época do negócio jurídico. Então, quando o pai falece, aí para haver a igualização do monte e da partilha do quinhão de cada um dos herdeiros, é feita a colação e a lei especifica os casos em que são feitas essa colação. Agora, doutora Carla, se foi um carro, por exemplo, que o pai doou para o filho e morreu anos depois, esse carro nem existe mais, como que fica nessa situação? Bom, como o doutor Evaldo disse muito bem, a colação ela vem para igualar a legítima dos herdeiros necessários. Então, como os filhos têm garantidos constitucionalmente o mesmo direito em relação à herança dos seus pais, no momento do inventário, esse herdeiro que recebeu a doação, ele tem que trazer para igualar. O código diz o seguinte: quem ainda tem o bem faz a colação in natura, leva o bem para o inventário. Quem não tem, tem que trazer o valor. E aí também é uma outra discussão muito interessante, porque, por exemplo, o código vai dizer que é o valor ao tempo da liberalidade, ao tempo da doação. Então, por exemplo, quem recebe um carro acaba tendo um prejuízo se vendeu esse carro, porque a tendência, por exemplo, do automóvel é de desvalorizar. Mas a colação, como ela tem esse objetivo de igualar o direito entre os filhos, então é o valor ao tempo da doação. Agora, doutor Evaldo, isso acontece apenas se um dos herdeiros questiona essa doação ou essa venda feita anteriormente? Ou sempre tem que ser feito dessa forma, de levar todos os bens e fazer a colação? A justiça só age de ofício, né? Então, alguém tem que questionar. Lembrando que, na compra e venda, todos os filhos têm que anuir para a venda para um dos filhos. Se não houver anução, o consentimento, aí vem a seguinte questão: o juiz pode autorizar ou é um ato personalíssimo? E a doutrina se divide em duas partes. Um diz que nem o juiz pode autorizar, mas a doutrina vencedora é que o juiz pode autorizar o consentimento se a outra parte, se um dos filhos não quiserem consentir com o negócio. Então, veja, aí o grande problema é que quando é que começa a contar este prazo para os filhos, tanto na compra e venda como na doação, para impugnar? É da morte ou é da liberalidade? A súmula 152 do Supremo dizia que era a partir da morte do pai. Então, poderia levar, era 4 anos após a morte. Aí veio a súmula 494 e disse, não, que essa prescrição seria vintenária, 20 anos a partir do negócio. Mas, com o novo código, o enunciado do Conselho Federal de Justiça diz que são 2 anos a partir do negócio. Eu acho que o Supremo ainda vai ter que decidir essa questão. Agora, uma outra coisa que causa muita dúvida, doutora Carla, é se um pai, uma mãe que vende ou que doa um bem tem que pagar imposto sobre isso. Como é que está atualmente? Na verdade, nossa legislação ela vai sempre tributar as transmissões. Se é venda, é uma transmissão inter vivos, então vai haver o recolhimento do ITBI com alíquota diferenciada, porque é estadual. No caso de doação, também vai ter tributação, geralmente é um pouco mais alto o valor do tributo, em geral 4%. Então, sempre que houver transmissão, haverá tributação. Então, é bom os pais ficarem atentos. Isso mesmo que seja com uma quantia em dinheiro, por exemplo, tem que pagar um imposto? Com certeza, tem que ter muito cuidado. Há pouco tempo eu atendi um cliente que havia feito há quase 5 anos uma doação para os filhos. E ele, uma pessoa muito correta, lançou no imposto de renda dele que havia feito uma doação para os filhos lançaram no imposto de renda, e aí, algum tempo depois, ele foi instado a recolher o imposto pela transmissão, o ITCMD, e com a cobrança de juros e por aí vai. Então, ele ficou indignado, e aí ele me procurou e falava, doutora, mas eu não posso fazer uma doação para um filho, eu vou ter que pagar tributo para o Estado? E eu falei para ele, o senhor vai ter que pagar
afinal de contas, essa imposição vem pela Constituição, haverá tributação pela transmissão. Então, os pais têm que tomar muito cuidado, porque quando eles fazem uma doação para os filhos, duas coisas, essa doação vai incidir o tributo, com certeza, e importa adiantamento da legítima. E como nós já comentamos, mais tarde, quando vier a abertura da sucessão, aqueles filhos que foram, entre aspas, preteridos, não é, que não tiveram, podem questionar pedindo a colação desses bens. Doutor Evaldo, e essa doação ou venda tem que ser formalizada ou pode ser feita apenas verbalmente? A pessoa que adquire ou por doação ou por compra e venda tem que se ater a esses dois tipos de negócio. Até 30 salário mínimo por instrumento particular. Acima de 30 salário mínimo por instrumento público. Só é dono quem registra. Além de fazer a escritura, tem que levar registro. Doutora Carla, no caso de uma venda ou doação, pode ser feita com o usufruto dos pais, por exemplo? Na verdade, na hipótese, por exemplo, da doação, você pode doar a propriedade, na verdade, a nua propriedade e ficar com a reserva do usufruto. Da mesma forma, se houver alienação, pode haver também reserva do usufruto. Além de reserva, ela pode fazer instituição para terceira pessoa. Também. Como que isso funciona? A pessoa vende o imóvel para A, vende para B, mas institui o usufruto para C. Aí, nesse caso, há o pagamento do ITCMD. No primeiro caso da reserva, há apenas o pagamento sobre a nua propriedade. E no próximo bloco, você vai saber o que pode levar uma doação a ser anulada. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são o tabelião Evaldo Feitosa, diretor da ANOREG, Associação dos Notários e Registradores do Brasil, e a advogada Carla Fayad, especialista em direito de família e sucessões. No programa de hoje estamos conversando sobre a venda e doação de bens feitas entre pais e filhos. O Código Civil tem um capítulo dedicado a explicar como funciona a doação e mostra que ela pode ser revogada se os encargos relativos ao bem não forem pagos ou se houver ingratidão por parte do donatário. A lei determina que a doação pode ser revogada se o donatário atentou contra a vida do doador, se cometeu contra ele crime de homicídio doloso, ofensa física, injúria grave ou calúnia e ainda negou ao doador alimentos de que este necessitava. Doutor Evaldo, se acontece um caso desses, quem é que pode pedir a anulação dessa doação? Qualquer um dos interessados, né? Geralmente, um dos irmãos que foi preterido, que gostaria de ter aquela doação para si ou aquela compra e venda, qualquer um dos interessados pode. Agora, lembrando que a justiça sempre você não age de ofício, alguém tem que acionar. Doutora Carla, e tem prazo para pedir que seja anulada ou revogada uma doação? Com certeza. Na verdade, a gente tem que distinguir que são dois atos distintos. A revogação é feita por quem doou. A regra é que, como é um ato de liberalidade, se você faz uma doação, você não pode revogá-la, a menos que, como o Código disciplina, na hipótese de ingratidão ou se não houver o cumprimento do encargo. No caso de revogação, o prazo é de 1 ano, contado da data do conhecimento do fato. Já na hipótese de anulação, a anulação vai ser requerida pelos outros interessados. Aí o prazo é de 2 anos. Doutora Carla, o Código Civil ele também prevê a revogação da doação se os encargos não forem cumpridos. Na prática, o que isso significa? Olha só, quando houver uma doação, essa doação pode ser pura e simples ou pode ser uma doação com encargo. Uma doação pura e simples, eu dou para o meu filho um carro, certo? E não tem nenhum encargo, ele vai receber o carro e pronto. No caso da doação com encargo, eu posso doar, por exemplo, para um filho um lote para que ele construa um hospital. O encargo é esse ônus que o donatário vai ter em relação ao bem. Então, se houve uma doação com encargo e esse encargo não foi cumprido, pode haver a revogação por quem fez a doação ou os outros interessados pedirem a anulação da doação. E nas ruas as pessoas falam sobre a venda e doação de bens para filhos. A equipe do artigo 5º foi conferir as opiniões. Todo mundo fica de olho no dinheiro do morto, como se diz, né? E essa herança às vezes dá até disputa, dá até briga, injustiça. Eu tenho visto isso acontecer, isso é real. É herança, né? Tem que ser dividido igualmente, né? Com certeza, briga, mata, espanca, faz tudo, né? Porque hoje forte hoje na terra é o dinheiro. Cada um quer pra si, né, minha filha? Não pensa nos outros, só quer pra eles, né?
A disputa está grande, sim. Questão social, questão financeira de cada pessoa, isso influencia muito para a pessoa querer uma herança. Então, eu conheço casos de pessoas que brigam com a família, que destruem uma família por causa de uma herança. Tem que deixar tudo inventariado, sim. Não ter confusão. Doutor Evaldo, tem que deixar sempre inventariado, como disse o entrevistado aí? Não inventariado, porque quem vai fazer o inventário serão os herdeiros, né, que quiserem receber o seu quinhão, que vão fazer todo o processamento do inventário, que hoje pode ser judicial ou pode ser feito dentro do próprio cartório, se todos forem maiores e capazes. O certo é deixar tudo em testamento definidinho, então? Não necessariamente em Também testamento, né? Porque se a pessoa não quiser testar, não é necessário. Não há possibilidade dessa antecipação. Você só pode antecipar aquela parte disponível. Isso você pode dispor e pode clausular e pode determinar para onde vai e que forma vai ser recebida aquela parte disponível. Quanto à legítima, não adianta inventar nenhum instrumento tentando antecipar, porque hoje é impossível clausular a legítima. Que são os 50%. Que são os outros 50%. A herança é dividida em legítima e disponível. Em relação à parte legítima, hoje é impossível clausular. Antigamente, os pais faziam uma cláusula determinando alguns encargos, alguma coisa. Hoje é impossível clausular a legítima. Doutora Carla, e é muito comum ter disputa na justiça por herança? Com certeza. A gente observa que o inventário reflete muito a vida que a pessoa teve. Então, geralmente, quando tem vários filhos de várias relações, quando eles brigam, com certeza isso é levado para o inventário. Na verdade, o ideal é que a pessoa que quer fazer uma distribuição do seu patrimônio para os filhos, busque uma pessoa para orientar, porque é possível você fazer esse planejamento sucessório. Você pode fazê-lo por meio de um testamento, pode fazer a doação e dispensar aquele filho da colação. Então, o ideal, na verdade, é que as pessoas, quando buscarem fazer esse tipo de transação em razão do seu patrimônio, busquem um especialista para orientar. E tudo isso tem que ser deixado direitinho, registrado em cartório, doutor Evaldo? Não necessariamente em cartório, porque o testamento pode ser feito por via particular. Testamento particular, essas doações até 30 salário mínimo pode ser feito por procedimento particular. Apesar de alguma parte da doutrina achar que não, eu entendo que sim, pode ser feito por procedimento particular. Agora, depois de resolvidas essas questões, vai-se ao cartório ou à justiça e legaliza-se a situação e todos receberão o seu quinhão, como manda a lei. É importante as pessoas tomarem cuidado com essas transmissões, porque eu já vi casos, por exemplo, onde os pais já compram direto o patrimônio para o filho e já colocam direto no nome do filho e acham que aquilo não é doação. E isso pode ser feito? É legal ou não? Na verdade a doação foi feita, o pai pega o dinheiro, vai lá e paga, por exemplo, a casa que ele quer dar para o filho. Mas aquilo é doação. O filho pode, por exemplo, declarar no imposto de renda que ele comprou aquele bem e não dizer de onde veio a origem, por exemplo, do dinheiro. Como houve uma transmissão desse valor, os outros filhos podem vir reclamar essa doação. Tudo pode ser questionado, então? Tudo pode ser questionado. Aí, no caso, vai ser haver a colação para igualar as legítimas. Agora, uma coisa que acontece muito hoje é a pessoa ter várias relações, filhos de diferentes relacionamentos, de diferentes idades. Todos têm direito à mesma parte? Ou um filho mais velho que, de repente, ajudou o pai a construir aquele patrimônio, pode requerer um valor a mais? Olha, eu sempre tenho as histórias, né? A gente que advoga tem vivência com isso. Eu tenho um grande amigo que o pai estava com 73 anos, já tinha filhos de 55 anos, 56 anos e teve uma filha. E aí, essa filha, ele me procurou para dizer, porque os filhos mais velhos vieram ajudando o pai nos negócios da família, colaborando, e ele me procurou: Carla, essa filha que acabou de nascer vai ter os mesmos direitos? Com certeza vai ter os mesmos direitos, não importa, filho vai ser sempre filho. Independente, então? Independentemente, não tem... Aí, como a gente acabou de comentar, o que você pode fazer? Tentar fazer um planejamento sucessório para contemplar
uns filhos em detrimento dos outros. Mas aí, observando o que o doutor Evaldo falou muito bem, se existirem herdeiros necessários, que são os descendentes, ascendentes e cônjuge, então metade da herança que é a legítima está reservada para eles. Ele pode dispor de apenas 50%. E ele pode dispor, no caso, por exemplo, em vida, se for em doação, ou pode dispor por meio do testamento. Se ele resolver fazer a doação, tem que ter o cuidado de dispensar o donatário da colação. Agora, doutor Evaldo, uma coisa que a gente já falou aqui é que pode fazer com usufruto a doação ou a venda. Agora, se a pessoa que recebeu esse bem falece antes dos pais, como é que fica? Esse bem volta para os pais? Ele já vai para os herdeiros dessa pessoa? O usufruto depois se consolida na nua propriedade, para ver quem que ficou com a nua propriedade. A regra é que o usufruto consolida depois na nua propriedade. Vê quem ficou e ele vai ficar com 100% da propriedade. Tanto o usufruto como a nua propriedade. E em caso de doação, o pai doou um bem para o filho, mas o filho faleceu. E aí, quem fica com esse bem? Esse bem volta para os pais, volta para os irmãos ou fica com os herdeiros? Não, fica com os herdeiros. Em tese, vai ficar com a esposa, com o cônjuge, né? Tivemos até agora recentemente uma decisão na Justiça que fica com o cônjuge, depois que vai para os herdeiros. Que a gente até ficou um pouco surpreso com aquela decisão, mas o Código é expresso nisso. Se a pessoa for casada, fica para o cônjuge. Aí vai ver, dependendo também do regime, mas em tese vai para o cônjuge. Por força do direito real de habitação. Isso, por força até inclusive que tem o direito real de habitação. E aí, se houver o questionamento, o cônjuge é que vai responder por isso? Na verdade, a gente tem que ter clara a diferença, quando se fala em usufruto, da diferença entre propriedade e os direitos decorrentes dessa propriedade, que seria o de usufruir e gozar. O código lá no livro de sucessões, ele vai disciplinar que o cônjuge sobrevivente tem direito ao direito real de habitação, quer dizer, de ficar com a moradia do imóvel desde que fosse o único residencial sendo inventariado. Então, aí nessa hipótese, teria, mas aí a gente estaria tratando de propriedade, né? Bom, só para a gente encerrar, então, aqui, quais são os conselhos para a pessoa fazer tudo certinho, sem nenhum problema, evitar uma briga judicial depois, doutor Evaldo? Sempre observar a lei, no caso de compra e venda ou de doação, no caso de compra e venda, observar a lei que todos os filhos têm que anuírem, né? No caso de doação, é dizer se aquilo vai compor a legítima, se vai ser adiantamento legítimo ou não. E, se no caso de compra e venda, todos os filhos têm que comparecer, sendo dispensada a presença do cônjuge, né? E no caso de doação, não há essa necessidade. Desde que se observe a legítima, não tem problema nenhum, está tudo resolvido, vai ao cartório, acima de 30 salários mínimos, vai ao cartório, paga o imposto. O grande problema é hoje que a pessoa faz essa doação em dinheiro e esquece de recolher o imposto. E a Receita cobra depois esse imposto. Até a doação em dinheiro. Até doação em dinheiro, qualquer que seja o valor, eles cobram imposto. Doutora Carla, quais são os conselhos? Como eu comentei, procurar uma pessoa de confiança, né? Procurar um tabelião de confiança, um advogado de confiança, e que entenda, obviamente, do assunto para fazer um bom planejamento sucessório, não é? Um planejamento em razão do benefício que a pessoa quer fazer aos filhos. E tomar sempre cuidado, que tudo aquilo que se declara no imposto de renda, tudo isso o Estado está prestando atenção. Então, recentemente, o Distrito Federal, não só o Distrito Federal, mas outros estados, pegaram os últimos 5 anos, todas as declarações que foram feitas no imposto de renda de doação e notificaram todos os doadores, na verdade, os donatários, para que eles viessem fazer o recolhimento do imposto. Então, tem que tomar cuidado. Às vezes, a pessoa faz a doação, claro que numa melhor das intenções, e desconhece ou desconsidera que está havendo uma transmissão de propriedade que é tributado. E quem paga esse tributo? O donatário. Aí é uma questão muito interessante, porque a lei fala que o donatário, a pessoa que recebe, que tem que pagar o tributo. Mas se é um pai que está doando um bem para o filho, é claro que no fim das contas é o pai que vai acabar pagando o tributo. Mas a lei diz que é quem recebe, é o donatário.
Bom, e com essas dicas nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutora Carla, doutor Evaldo, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco no estúdio do Artigo 5º e lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!